Fala galera, bem-vindo ao canal Sobral Invest e hoje, como prometido, vou ensinar vocês como analisar os fundos imobiliários. Bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Hoje eu vou ensinar vocês como analisar os fundos imobiliários com base nos principais indicadores do mercado, tá? Mas fiquem tranquilos, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu vou explicando para vocês ponto a ponto. A gente vai passar indicador por indicador aqui. Inclusive, depois vamos para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar alguns fundos que eu tenho em carteira e como eu analisei esses fundos para eles entrarem na minha carteira. Vou mostrar também um relatório gerencial de um dos fundos que eu tenho em carteira para vocês ir familiarizando com essas informações, tá? É bem tranquilo, vão de pouquinho em pouquinho, não precisa tentar entender tudo. Volta esse vídeo várias vezes, assiste várias vezes, vai verificando item a item. E aí vocês vão conseguir fazer uma análise bem legal sobre os fundos antes de colocar na carteira e vai sair na frente da maioria das pessoas aí que estão no mercado de fundos imobiliários. O primeiro passo que vocês têm que fazer antes de analisar os indicadores é definir qual é a porcentagem da carteira que vocês vão colocar para fundo imobiliário. De toda a sua carteira de investimentos, diversificada entre ações, fundo imobiliário, renda fixa e investimentos em estrangeira, né? Você vai colocar quanto de fundo isso vai entrar. E da carteira de fundo, vamos supor que você colocou 50% em fundos imobiliários, tá? Desses 50%, quantos fundos você vai querer de cada segmento? Isso é bem interessante você ter esse número na cabeça, fazer essa análise, para você saber onde você vai escolher os fundos. Porque como eu comentei no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui o card aqui em cima, os fundos são divididos por alguns segmentos. E é legal você ter um pouquinho de cada segmento na sua carteira, para você mitigar os seus riscos, tá bom? Então essa é a primeira dica. Depois vamos para os indicadores. O primeiro indicador que eu vou falar aqui é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Se ele estiver acima de 1, significa que o fundo está um pouco mais caro na bolsa do que realmente o patrimônio dele vale. E se ele estiver abaixo de 1, ele significa que ele está menor do que o valor que ele tem de patrimônio, tá? Isso pode indicar uma oportunidade de compra. Muitas pessoas se baseiam por isso para verificar se um fundo está barato ou caro. O segundo indicador que eu vou falar aqui para vocês é a liquidez. Isso é muito importante para vocês que estão iniciando os investimentos. Existem fundos que não têm liquidez, que é o quê? Você conseguir negociar facilmente. Tem fundos que têm liquidez muito baixa, abaixo de R$ 1.000. Significa que se você tiver uma posição ali de 2, 3, 5 mil reais nesse fundo, se você quiser vender as suas cotas no dia, talvez você não consiga. Tem que esperar vários dias para conseguir vender as suas cotas e isso também pode mexer com o valor da cotação no momento do dia. Então sempre busquem fundos que têm liquidez alta, grande número de negociação diária, tá bom? O outro que eu vou falar para vocês aqui é o DY, que é o Dividend Yield. É o valor que você recebe por mês do fundo, tá? Isso é muito importante vocês verificarem, porque é o aluguel que vocês recebem, é o rendimento que você está recebendo em cima do seu investimento. Então, quanto maior você receber, geralmente melhor, tá? Mas não se baseie somente por isso, porque não é porque ele está pagando um dividendo muito alto que o fundo é muito bom. Isso é só um indicativo que você está recebendo um pouco mais de rendimento, mas não significa que ele é um fundo muito bom. Você tem que tomar cuidado na hora de avaliar o dividendo, tá bom? Outra coisa que você tem que avaliar aqui, não é um indicador em si, mas é o histórico do fundo, tá? Olhar eu vou mostrar para vocês na tela do computador, mas olhar o histórico do fundo, como que é o pagamento de dividendo dele, como é que é as dívidas dele, tá? Principalmente o dividendo, você olha se é contínuo, se ele paga um mês, deixa 2 meses sem pagar, ou se ele dá pico e depois não paga, entendeu? Isso mostra um pouco como que a gestão está agindo, que é o outro passo, que você tem que avaliar quem é o gestor também. O gestor é conhecido, é um gestor muito bem visto no mercado, é um gestor que tem muito tempo de mercado, tá? Porque o gestor é o que vai mexer com o seu dinheiro, é ele que vai alocar o seu dinheiro. Então você tem que ir para bons gestores. Outro ponto seria com relação aos imóveis, tá? Busquem fundos imobiliários que são multi-inquilinos, tá? Multi-ativos, que tem muito ativo, tá? De preferência em vários estados, separados pelo Brasil, tá? Porque se acontecer algum problema em um estado ou outro, o fundo não é tão afetado, ele está diversificado, entendeu? Então, quanto mais ativos você tiver, o fundo tiver, melhor, tá? Fuja de fundos imobiliários que são monoativos, tá? Imagina que o fundo tem apenas um prédio. Esse prédio dá um problema, acabou a receita do fundo, tá? E você vai ser impactado nos seus investimentos. Então, quanto mais ativos, melhor, tá? Outro indicativo que você tem que olhar nos fundos, principalmente nos fundos de tijolos, tá? Os fundos que têm propriedades, é a vacância. O que é vacância? Vacância é se o imóvel está alocado ou livre, né? Quanto maior esse número de vacância, significa que mais partes desses imóveis estão sem inquilinos.
Ou seja, essas partes não estão gerando receita para o fundo, não estão gerando aluguéis ali. Significa que o seu dividend yield pode cair, o rendimento que você recebe por mês pode cair. Então é muito importante você olhar tanto a vacância financeira, que é se eles estão pagando de forma correta, quanto a vacância física, se esses imóveis estão sendo locados, tá bom? Outro ponto é a quantidade de cotista, tá? Isso aqui é só uma dica para vocês verificarem quantos cotistas tem, tá? Não vão em fundos que tem pouquíssimos cotistas, porque se esse cotista tiver uma parte muito grande e ele resolve vender, essa cotação vai cair muito, ou se ele resolve comprar, essa cotação vai subir muito, você vai ter volatilidade. Então, você busca nos fundos imobiliários menos volatilidade do que as ações. Então, busquem por fundos que tenham muitos cotistas, né? E são mais pessoas pensando também. Significa isso que tem muitas pessoas que estão ali estudando o fundo diariamente, mensalmente, semestralmente. Então, o risco de você tomar uma decisão errada é muito menor. Último passo aqui, galera. Isso aqui é uma dica do Sobral, hein? Eu olho bastante as carteiras recomendadas. Todos os bancos, as grandes gestoras, corretoras, eles indicam, né? Eles divulgam uma carteira recomendada de investimento mensalmente com os fundos imobiliários. Então eu dou uma olhada lá, porque são grandes gestores que estão analisando esses fundos e indicando compra desses fundos. Então eu vou lá, dou uma olhada nas carteiras, vejo se tem algum fundo que já está na minha carteira, ou se eles estão indicando algum que não está na minha carteira, que é de um segmento que eu invisto, e eu vou analisar para ver se está mais rentável, se está na mesma coisa. Entendeu? Isso é muito interessante, isso é muito legal para vocês que estão iniciando, porque ajuda muito na tomada de decisão. Então você já tem um norte, tá? Para seguir e vocês conseguirem boas oportunidades, porque tem vários gestores ali analisando, isso é bem legal para vocês, tá? Então agora vamos para a tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês na prática aqui alguns fundos que eu tenho em carteira e como vocês vão olhar esses indicadores que eu mencionei aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, aqui eu estou na tela do Status Invest. Esse site já é uma dica para vocês, eu utilizo muito o Status Invest, ele dá muitas informações e é gratuito. Então vale muito a pena vocês entrarem nesse site para conhecer. Aqui eu estou no BCFF11, foi o primeiro fundo que eu comprei na minha carteira, tá? Ele é um FOF, um fundo de fundos, tá? Do BTG Pactual. Ele é o primeiro fundo que eu comprei, por quê? Porque é um fundo que ele investe em outros fundos. E como eu não tinha a sabedoria, não tinha nenhum conhecimento sobre o mercado de fundos imobiliários, eu joguei e falei assim, ó, opa, aqui o gestor, ele está escolhendo os fundos imobiliários, eles têm mais experiência, muito mais experiência do que eu, né? Então, com certeza, eles estão tomando melhores decisões do que as minhas, né? Então eu fui e comprei esse fundo para me dar o meu start e eu tenho ele até hoje na minha carteira, só foi aumentando a posição durante o tempo que eu vou investindo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, basicamente, hoje ele daqui mostra a cotação, tá? A cotação atual R$ 66,50, então para você comprar uma cota de BCFF, você tem aqui, paga R$ 66,50, tá? E lembrando, gente, nada disso aqui que eu estou passando para vocês é uma indicação de compra, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui totalmente com o intuito de ensinar vocês de aprendizado, beleza? Aqui ele está pagando um dividend yield de 9,49% ao ano. Aqui já é um dos indicadores que eu comentei com vocês, tá? Aqui vocês conseguem ver a variação da cota, se ela tem subido, se ela tem caído nos últimos 30 dias, 6 meses, 1 ano, tá? Então vocês conseguem verificar essa valorização ou desvalorização, tá? Descendo um pouquinho, vocês vão ter alguns dos indicadores que eu comentei com você, que é o quê? Valor patrimonial da cota, quanto que deveria valer esse fundo? De acordo com o patrimônio que ele tem, quanto ele deveria valer? R$ 77,10. Quanto que ele está valendo? R$ 66,50. Significa que o PVP dele está 0,86. Ele está abaixo do valor patrimonial dele. Então isso aqui pode indicar uma entrada, tá? Uma compra. Isso aqui significa que ele está com um valor abaixo do que realmente ele vale. Então muitas pessoas utilizam esse indicador para realizar a compra, tá? Não é recomendação, mas vocês estão vendo que realmente ele está abaixo do valor de patrimônio dele. Ele tem uma porcentagem de 3,37% em caixa, então ele está com 65 milhões de reais aqui em caixa, tá? Isso aqui é uma evolução do dividendo, quanto que o dividendo subiu, tá? DY-CARG é um indicador de crescimento. E o número de cotistas, ó, 298 mil pessoas investem em BCFF. Para vocês verem como o fundo é tão grande, um fundo de patrimônio de praticamente 1 bilhão de patrimônio, 1.941 milhões. Então é muito grande, muitas pessoas investem. Então aqui você tem uma tranquilidade para você investir. Ele está com o último rendimento que foi pago, foi 60 centavos, tá? Por cota. Isso representou 0,93% ao mês. Então, anualizado aqui, dá um valor bem interessante para vocês que estão querendo rendimento. Aqui ele mostra um gráfico muito legal que eu utilizo muito para ver a constância. Lembra que eu falei para vocês do histórico?
Olha que legal, que vocês conseguem ver o histórico do fundo, ó. Em 2021, as barrinhas laranja, ele veio pagando os dividendos aqui, ó, tudo certinho, ó. Baixou um pouquinho, subiu de novo, se manteve estável. 2022 começou um pouquinho melhor o ano, ó, já começou a aumentar de novo os dividendos, ó. Já começou a voltar, aqui ele já está pagando 0,60 de novo, já aumentou. Então isso significa a saúde do fundo. E você consegue ver aqui, ó, 5 anos, ó, atrás, como que foi os 5 anos, 2018, 2019. Isso aqui você consegue ver o histórico do fundo, se o gestor está trabalhando bem, se ele não está trabalhando tão bem, entendeu? Isso é muito legal. Aqui você tem subscrição, que eu vou falar para vocês isso aqui em outro vídeo, é um outro assunto um pouco diferente do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então depois eu comento isso com vocês. Aqui ele mostra alguns fundos que estão relacionados, que também são FOFs, tá? Aí ele mostra aqui o gestor, ó, BTG Pactual, que é um excelente gestor, tá? Então ele mostra aqui, ó, o prazo de duração indeterminado, o nome do fundo, tá? O ticker que ele é negociado, para você achar lá no home broker da sua corretora, você vai digitar BCFF11 e ele vai aparecer lá para você comprar, tá? Eu vou mostrar isso para vocês também. E aqui ele mostra como que foi a evolução do patrimônio do fundo. Aqui tem todos os resultados do fundo, isso aqui é legal para vocês verem, mas no início não se preocupe tanto com isso, tá? Vão olhando principalmente com relação aos indicadores, os principais indicadores. Depois vocês vão se aprofundando nisso aqui, porque é bastante número. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado para vocês não ficar com um pouco com medo, tá? Aqui tem os valores a receber do fundo, o caixa do fundo, a evolução do caixa, valores a pagar. Aqui tem o portfólio do fundo, qual é os fundos que eles investem? Olha o tanto de fundo imobiliário que ele investe, ele é um FOF. Então tudo isso aqui ele tem a quantidade de cotas, ó, ele compra outros fundos imobiliários. Então, olha a quantidade de fundos imobiliários. Ou seja, você está pagando comprando um fundo e está comprando mais de 40 fundos, né? Na verdade. Então, ele mostra tanto o valor investido quanto o número de cotas, tá? É muito legal isso aqui. E aqui ele mostra por segmento, ó. Segmento de papéis, segmento de imóveis logísticos, lajes corporativas, shoppings, indefinido, que seriam os híbridos, né? Hotéis, educacional e hospitalar, tá? Então, é um fundo bem diversificado, muito legal. E uma ferramenta também que o Status Invest dá, ele mostra os fundos que investem nele, tá? Nesse caso aqui são apenas 2 que estão investindo no BCFF hoje, tá? Mas já foram muito mais, tá? Então, assim, isso o mercado vai mudando, os fundos vão mudando de estratégia, isso é normal, tá? Então, aqui basicamente eu mostrei para vocês o BCFF. Vou passar para um próximo aqui, que é o XPLG, que eu também tenho em carteira, tá? Que é um fundo de tijolos, mas é um fundo direcionado à logística, tá? Imóveis logísticos, centros de distribuições, tá? Então esse fundo é muito legal também. Tem pago um dividendo de 8,16% ao ano. Aqui está a variação da cota dele. Você consegue ver aqui nos últimos 6 meses, né? Quanto que a cota variou. Você consegue ter aqui os indicativos que eu falei para você. Qual que é o valor patrimonial? Hoje é um fundo de 3 bilhões, tá? De tamanho muito grande, é um fundo grande. Então ele deveria valer R$ 113,66 e a cotação está em R$ 95. É outro fundo que está com PVP abaixo de 1, tá? Então pode indicar também uma entrada de compra. Então ele está com valor de mercado menor, tem 25 bilhões de caixa. Aqui está mostrando a evolução dos dividendos. E o número de cotistas, 283 mil cotistas, tá? É um número muito grande também, dá tranquilidade para investir, né? Então aqui mostra o último dividendo que ele pagou, foi 70 centavos por cota, que representou 0,7472% ao mês, tá? Então aqui mostra a evolução, ó, mais uma vez o histórico, ó, bem consolidado, sempre pagando dividendos, tá? Sempre, ó, pode ver uma linhazinha, sempre retinho, aqui já aumentou um pouquinho. Então é bem legal vocês olharem isso aqui para vocês ir se familiarizando para tomar a decisão, tá? A gestora é a Vortex, uma excelente gestora também, tá? Então vocês têm aqui um fundo que tem bastante investimento. Então eu vou descer lá embaixo para vocês verificarem. Aqui ele mostra os imóveis, ó, diferente dos FOFs que tinha lá cada fundo, aqui ele está mostrando os imóveis, tá? Então ele mostra a vacância, ó. Esse é um imóvel um fundo de tijolos, então ele mostra as vacâncias, né? Se está alocado ou não. Qual é a porcentagem, tá? Então isso aqui ó, mostra a duração dos contratos, ó, 78% do fundo tem contratos maiores do que 3 anos para vencer, ou seja, esses locatários no mínimo vão ficar lá 3 anos, tá? Então é muito fácil, ó, tem um aqui indeterminado, ó, mais 11%, então basicamente 90% do fundo aqui está com a sua locação ali para muito tempo, tá? Então você fica muito mais tranquilo para você fazer seu investimento. E aqui mostra a quantidade de fundos que tem ele na carteira. Olha a quantidade. Olha quantos gestores estão acreditando nesse fundo.
tá? Então isso aqui te dá muita tranquilidade para investir. Se todo mundo fizesse isso, tomaria decisões muito melhores, tá? Então isso ajuda muito vocês. Então a HGLG, que é um fundo do Credit Suisse, um dos melhores fundos de logística, se não o melhor fundo de logística do mercado hoje. Da Quineia, o CAFOF, né, que é um fundo da Quineia. Ó, BB Fundos, que é do Banco do Brasil. BTG, BCFF tá aqui, entendeu? Todos eles investem no XPLG, então dá uma tranquilidade muito grande. Vou passar para o próximo aqui, que seria o VISC, que é um fundo de shoppings. Isso eu vou passar mais rapidamente para não ficar tão longo o vídeo, mas é basicamente os mesmos indicativos, ó. Valor patrimonial 114, ele está sendo negociado a 100, né? Então, ó, o PVP está 0,87%, outro fundo que está abaixo do valor patrimonial, grande número de cotista, tá? 212 mil número de cotista. É um fundo que está pagando 7,79% de dividend yield, mesmo com todo o impacto da pandemia. Olha a robustez desse fundo, tá? Porque ele é um fundo de shoppings. Os shoppings ficaram grande parte do ano de 2020 e 2021 fechados. Eles ficaram sem receitas. E olha como esse fundo é consistente, ainda pagando 7,79% ao ano, que é um excelente dividendo, tá? Então, realmente, quando o mercado reaquecer, isso aqui pode ter um boom muito grande. BRL é o administrador, tá? Do fundo, a gestora do fundo, que é um excelente gestor também, tá? Então tudo aqui, vocês vão ter as mesmas informações aqui embaixo, aqui vai mostrar todos os imóveis, tá? Que tá aqui, ó, ele mostra aqui vários imóveis que eles têm, vários shoppings, tá? Esse fundo aqui tem shoppings diversificados no país inteiro, então é muito legal. Olha quantos fundos também investem neles, tá? Então é realmente muito legal vocês olharem isso aqui e avaliarem, tá bom? Com relação a esses fundos. Aqui eu vou passar para vocês o BRCR11, que é um fundo de lajes corporativas. Eu comprei ele recentemente, esse fundo imobiliário, faz pouco tempo que ele está na minha carteira. Eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Não é uma indicação de compra, mas ele está sendo negociado a 0,54 o PVP. É um fundo que tem patrimônio de praticamente 2,7 bilhões e ele está sendo negociado a 0,54 PVP. O valor de mercado dele hoje está em 1,4 bilhão. Então eu acho que é uma grande oportunidade. Aqui o número de cotista é 142 mil, tem um grande número de cotista, tá? Eu sei que ele está passando por um momento difícil, a gente sabe que não voltou 100% ainda da pandemia, a gente tem ainda os resquícios do Covid, continua tendo casos, né? Então o home office ainda tem algumas empresas que estão em home office, mas eu acredito que a tendência é voltar, pouco a pouco vai voltando. Inclusive, é muito legal isso aqui, ó, olha como mesmo com a pandemia, ele veio pagando dividendos ainda constantemente, tá? Ele ainda continua pagando os rendimentos. Então você consegue ver uma constância do fundo, a robustez do fundo também. Então realmente eu acredito muito nesse fundo imobiliário, também é gerido pelo BTG. Então eu vou lá embaixo para vocês verificarem quantos fundos, né, já investem nele. São vários fundos aqui está mostrando os imóveis, mas não são todos os imóveis que ele tem. Tá? Então são vários fundos que investem nele também. Isso me dá uma tranquilidade para mim comprar também um fundo imobiliário. Isso é muito interessante. Quando vocês colocarem em prática esses indicadores, vocês vão ver que é muito legal isso aqui e dá muita segurança para vocês investirem em algum fundo imobiliário, tá? Não significa que não vai ter risco, mas vocês vão estar bem à frente da maioria das pessoas. E eu vou aproveitar o BRCR para mostrar um relatório gerencial, tá? O relatório gerencial deles. Isso aqui, os gestores te mandam por e-mail, vocês têm acesso a isso, mas na plataforma do Status Invest também tem, tá? Se vocês por acaso não encontrarem esse relatório gerencial, ele está lá também. E aqui vai mostrar para vocês, ó, o número de cotista, a taxa de administração do fundo, quem é o administrador, o escriturador, tá? Tá tudo aqui, quem que são o público-alvo, o prazo, se ele tem algum prazo determinado, no caso aqui é indeterminado. E aqui vai mostrar os principais indicadores, que foi o que eu comentei com vocês, ó. Valor de mercado, valor da cota, valor patrimonial, tá? Aqui, qual que seria o valor da cota que deveria estar de acordo com o valor patrimonial, o rendimento mensal e quanto é o dividend yield anualizado, tá? Número de cotista, vacância financeira, é um fundo de tijolos, então você tem que verificar, ó, 19% não estão pagando eles da forma que deveriam, tá? Dos locatários. Vacância física, ó, 24,6%, o que justifica um pouco por que ele está tão barato, tá? A vacância de 24% é uma vacância elevada. Então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de alocar o seu capital, achar que é uma grande oportunidade. Nossa, tá 0,54 PVP. Por isso que tem que olhar tudo, tá? Para vocês não tomarem decisões erradas, tá? Então ele tem 15 imóveis, é bastante imóvel. Então aqui você tem todas as informações, as últimas notícias relevantes para os cotistas. Tá? Aqui ele vai mostrar a performance na B3,
como que tá, para vocês analisarem o histórico do fundo, evolução do número de cotistas desde 2012 até 2022. Então vocês vão ter tudo isso, ó, desempenho financeiro operacional para analisar tudo certinho, ó, lucro líquido, ó, lá foi negativo, 2,40 por cota, já o FVA ajustado foi de 0,48 por cota. Então tudo isso aqui vale a pena vocês analisarem, tá? Toda a receita do fundo, ó, a composição do fundo, informações financeiras, vocês verificarem aqui todas as informações financeiras. Isso aqui é interessante para você ver também, ó, o portfólio do fundo, ó. Isso é muito importante para vocês verem quais são os prédios, né? Quais são os imóveis que o fundo tem. São imóveis bons, estão bem localizados, né? Quem são os inquilinos? Aqui está o Grupo Pan, Itaú, eWork, acredito, ó, Banco ABC, Samsung, Cargill. Então são várias empresas grandes do mercado, tá, que vocês vão verificar que estão aqui locando esse fundo. Então isso dá mais tranquilidade para investir o seu dinheiro. E aqui está toda a parte da receita, tá, para você analisar a receita por classe de ativo, receita por região, tá, de São Paulo, Rio de Janeiro, que ele tem imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tá? Então tem tudo, e aqui tem um mapinha, olha que legal, onde estão localizados os fundos, ó. Então, um por um, imóvel por imóvel, aqui você consegue ver esses imóveis, você consegue entrar lá e verificar se os imóveis são bons, se estão bem localizados, tá? Aqui na parte do Rio de Janeiro, ó, onde estão localizados no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, ó, aqui também. Então, a linha do tempo, a evolução da carteira do fundo, como que foi se performando durante o tempo, tá? Estrutura organizacional do fundo, tudo isso aqui vai servir de base para vocês tomarem decisões, tá ok? Então acredita isso, galera, é bastante informação, tá? Assista esse vídeo com tranquilidade, tá? Para vocês verem. Eu acho que eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo, para vocês terem mais uma parte onde vocês podem comparar no Status Invest, vocês podem comparar fundos do mesmo segmento, mas vai ficar muito longo se eu colocar aqui para vocês. Então, galera, é bastante informação. Vão ponto a ponto, vão olhando indicador por indicador, vão se familiarizando. Assiste esse vídeo várias vezes para vocês entenderem sobre esses indicadores. Depois vai ficar na cabeça, vai ser automático, vocês já vão ver que é bem fácil, tá? No começo parece ter muita informação, mas depois vocês vão verificar que realmente é um trabalho tranquilo de se fazer, tá? Vira rotina isso aí quando vocês forem analisar os fundos imobiliários. Se você gostou do conteúdo, curte aí, não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. Passa essa informação para frente, se inscreve no canal, toca no sino para receber as notificações dos próximos vídeos e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.